Paulo, o apóstolo do Senhor, aconselha: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Outro dia aqui no programa nós dissemos palavras carinhosas e conselhos dedicados às mulheres, às esposas. Hoje o conselho e as palavras vão especialmente para os homens, para os maridos. O que Deus diz, o que a Bíblia ensina, como deve o marido tratar a esposa, está no ar, Além dos Fatos. Vivemos num tempo de tanta incompreensão, tantos relacionamentos destruídos, fracassados, e a gente tem visto aí, especialmente por meio da mídia, tanta violência, não é? Tanto desentendimento, que muitas vezes produz até assassinatos. Que pena que os relacionamentos entre os seres humanos estão ficando assim tão desrespeitosos, tão agressivos, e mesmo na relação entre marido e mulher. Daí a razão da gente dizer hoje uma palavra carinhosa, especialmente para os homens, para que nós sejamos homens de Deus, e homens de Deus tratam as mulheres, especialmente a esposa, com muito amor, com bondade, com compreensão, com carinho. Mas é claro que tudo isso é possível só pela graça do Senhor. Por isso eu já quero desejar muitas bênçãos de Deus sobre você, querido amigo, que está me assistindo agora, para que o Espírito Santo possa verdadeiramente converter o meu coração, e nós sejamos homens de Deus para que abençoemos sempre a nossa esposa, os nossos filhos e tenhamos uma família feliz. Eu quero mandar abraços para a gente querida, começando aqui com a Cida e o Atoniel. Eles são de São Paulo, capital. Também de São Paulo, a Rita Sodré. E ainda um abraço para Conceição Firmo, que é de Manaus, no Amazonas. A gente sempre tem uma audiência grandiosa em Manaus, por isso eu quero mandar um abraço para todos os manauaras. E você que vive em todo o estado do Amazonas, em todo o norte do Brasil, você que também está no Nordeste, ou quem sabe no Centro-Oeste, talvez aqui no Sudeste ou no Sul do Brasil. No país inteiro, de norte a sul, leste a oeste, muito obrigado pelo carinho de sua audiência. E é claro, eu abraço você também que nos acompanha do exterior, em qualquer país do mundo. Tem gente de muito longe, lá da Oceania, da Ásia, do outro lado do mundo que nos acompanha. Onde quer que você esteja nesse momento, que a bênção do Pai Celestial esteja sobre você, e a gente agradece sempre pelo carinho de sua audiência. Convidamos para você interagir conosco por meio das nossas redes sociais, seja pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Durante o programa você vê aí as nossas redes na sua tela. E eu tenho um presente para você, que é este aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação. Através do seu legado, compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade e vida da morte. Está escrito que ouviu a voz do Senhor, a voz de Cristo, dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? É verdade que o inimigo é real. Estamos todos envolvidos num combate sobrenatural. Não há nenhuma condenação para quem está ligado ao Senhor Jesus Cristo. Acredite, o destino final dos filhos de Deus não é a sepultura, mas é a presença do Senhor, é a casa do Pai. Falta pouco tempo, é só um pouquinho mais, e nosso Senhor se manifestará. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br ou mande um WhatsApp. Fico tão feliz quando ouço por aí pessoas dizendo que pediram, receberam o DVD, assistiram e foram iluminadas e orientadas com segurança por meio da palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Creia, esse é o propósito.
que você conheça a palavra de Deus, ame essa palavra e siga essa palavra, porque a nossa luz e a nossa segurança estão no nosso Senhor. Deseja esse material? Peça que a gente lhe manda. É só você entrar no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos. E aí você vai preencher um pequeno cadastro. Outra opção, telefone. Liga para a gente em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. O número está aí na sua tela, 0 operadora 12 21 27 31 21. E ainda tem o WhatsApp. Manda mensagem para a gente dizendo que você quer o DVD, o número 12981001615. Nós teremos o maior prazer e o maior carinho de enviarmos para você esse material completamente grátis, tá? Você não paga nem um centavo. É presente da Novo Tempo para abençoar a sua vida. E eu aproveito e faço um convite para você. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o convite é para que você venha adorar a Deus conosco, participando de um dos nossos cultos, indo à nossa igreja. Os nossos cultos geralmente acontecem nos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Você talvez saiba onde tem uma igreja adventista. Se não sabe, é só entrar nesse site que está aí na tela, encontreumaigreja.com.br. Por meio desse site, você descobre a igreja mais próxima de sua casa. E eu estou seguro que chegando lá você será recebido com muito carinho, com muito amor. Pode dizer, inclusive, olha, eu assisto Além dos Fatos na TV Novo Tempo, o pastor Gilson Brito me convidou para estar aqui e por isso eu vim atender o convite para adorar a Deus com vocês e os irmãos vão abraçar você. Estou certo disso. A igreja é uma comunidade de amor. Juntos nós buscamos a Deus, juntos nós adoramos ao Senhor. E é o amor de Deus em nosso coração que nos faz amar os nossos semelhantes e ter uma nova compreensão da nossa vida, da nossa existência. Por isso eu convido você, vá à nossa igreja. Eu tenho certeza que você participará de um momento muito feliz na presença do Senhor. Pois bem, esse assunto aí é relativo aos relacionamentos que estão muitas vezes sendo rompidos, sendo conturbados, sendo fracassados. Isso é muito triste, não é? Especialmente na relação conjugal, no relacionamento entre homem e mulher. E alguns homens têm agido de forma completamente indigna, reprovável, sendo violentos, sendo agressivos, até assassinando as mulheres. Parece que o feminicídio tornou-se moda. Muito triste isso. Confira a matéria. Feminicídio é a palavra que define o ato assassino em que milhares de mulheres sofrem diariamente. De acordo com o último levantamento desse tipo de crime, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos classificou como alarmante os números. Foram 126 mulheres mortas no Brasil apenas em janeiro de 2019. No mesmo período, foram registrados 67 casos de tentativa de feminicídio, além de dezenas de outros casos de violência contra a mulher. Para se ter uma ideia do quão constante esse tipo de crime acontece, dados mais recentes sobre o assunto revelaram que em 2017, no Brasil, por hora, 6 mulheres foram vítimas de feminicídio. A popular frase "dormir com o inimigo" nunca fez tanto sentido para milhares de mulheres. Mas se você é vítima ou sabe de alguém que sofre maus tratos, não relute. Disque 180 e denuncie. Seus dados serão guardados em total sigilo. Pois bem, nesse tempo tão difícil, com tantas notícias tristes e ruins, precisamos ir à palavra do Senhor, para que verdadeiramente na palavra de Deus nós encontremos orientações seguras, para que nós vivamos com dignidade e nós, homens, tratemos as mulheres, em especial a esposa, com o valor e a dignidade que ela merece. Porque esse é o plano de Deus para a sua vida. E creia, quando a gente vive segundo o plano de Deus, nós não apenas criamos um ambiente feliz para os que estão próximos a nós, mas nós mesmos nos tornamos pessoas realizadas e felizes. Antes de abrir a Bíblia, a gente ora. Pai querido, por Tua graça te peço, Senhor, fica conosco e concede-nos entendimento de Tua palavra, para que esta possa cumprir o seu objetivo
e transformar a nossa vida para que sejamos pessoas melhores. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Já quero convidar então você para a gente ir ao texto bíblico que está aqui na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Está escrito assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro diz, maridos, vós igualmente, porque se você analisar os versos anteriores, você vai ver que Pedro está aconselhando as mulheres, as esposas. E agora, pensando nos maridos, ele diz isso, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, ou seja, com sabedoria, com equilíbrio. E tendo, ele diz, consideração para com a vossa mulher, tendo respeito para com a vossa mulher. E ele diz mais, como parte mais frágil, ou seja, mais sensível, mais delicada, porque assim é a natureza da mulher. E ele diz, tratai-a com dignidade, ou seja, dê o devido valor à mulher, trate a sua esposa com honra. Essas palavras são, inegavelmente, uma reprovação ao machismo. Provavelmente você saiba disso, o machismo existe no mundo desde que o homem se afastou de Deus, desde que o pecado penetrou em nosso coração, o machismo existe no mundo. O machismo é uma atitude completamente reprovável, porque o homem não é superior à mulher, assim como a mulher também não é superior ao homem. Machismo e feminismo são extremos que devem ser rejeitados. Deus não criou a mulher do pé do homem e nem da cabeça dele, não é? Você sabe disso, a Bíblia diz que a mulher foi criada da costela do homem. Significa que a mulher não está abaixo do homem e nem acima dele. Não é inferior e nem superior. Deus criou a mulher para ser companheira do homem. Nosso relacionamento deve ser de companheirismo, de cooperação, e não de competição, não de rivalidade. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem deve tratar a mulher com dignidade, com honra, com valor. E olha só o que está escrito mais, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Pedro está esclarecendo aqui que a graça que salva o homem também salva a mulher. Nenhum de nós, diante de Deus, tem mais valor. O nosso valor é igual aos olhos do Senhor. Nós todos somos imerecedores da graça, mas somos alvos dessa bendita graça do Senhor. Isto para homens e para mulheres. E olha a advertência com a qual Pedro termina esse verso. Ele diz assim, para que não sejam interrompidas as vossas orações. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, se você é um marido injusto, tirano, arbitrário, incompreensivo, autoritário, não se iluda pensando que as suas orações serão atendidas. É isso que Pedro está dizendo. Para que as suas orações não sejam interrompidas, então trate sua mulher com dignidade, com valor, com respeito. Tenha consideração por ela. Porque se você não agir dessa maneira, não se iluda, suas orações não serão atendidas. Deus não atende a oração de marido que trata a esposa dessa maneira. Pelo contrário, prazer de Deus é atender a oração de um marido sensato e prudente, que dá o devido valor à sua esposa, que trata a sua esposa com amor. E, aliás, foi com esse verso que eu comecei, não é? Efésios, capítulo 5, verso 25. São palavras de Paulo, o apóstolo, tão conhecidas. Quando ele diz assim, maridos, tratai vossa mulher, ou amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que desafio tremendo, hein?
Amar a esposa como Jesus amou a igreja. Você sabe como nosso Senhor amou a sua igreja? Um amor abnegado, um amor altruísta, desprendido. Cristo veio a este mundo, deixou todas as suas glórias, as glórias eternas, desceu a esse mundo, humilhou-se, tornou-se servo. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. A cruz foi o auge da auto-humilhação de Jesus. Tudo isso ele fez por amor à sua igreja. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, apesar de nunca ter casado, e por razões óbvias, Jesus veio a esse mundo para morrer por nós. Não faria sentido Jesus constituir família, mas a despeito de não ter casado, o Senhor Jesus é um paradigma, é um exemplo, é um modelo de amor, amor para com os semelhantes, e começando inclusive pelos semelhantes mais próximos, pelos de dentro de casa. É por isso que Paulo diz assim, nós devemos amar a nossa esposa, como o Senhor Jesus Cristo amou a igreja. E o limite do amor de Cristo foi a cruz. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, faça o melhor pela sua esposa. Se preciso, dê a sua vida por ela. Assim você se revelará um homem de Deus. Assim você vai se revelar uma pessoa digna, que vive segundo a vontade do Senhor. Agora é claro que para chegar nesse nível de amar como Jesus amou a igreja, é preciso ser mesmo um homem de Deus, não é? E eu estou pensando aqui num grande homem de Deus mencionado na Santa Bíblia. Ele era uma pessoa simples, mas de muita coragem, de muita convicção e extrema confiança no Senhor. Estou pensando em Josué, que a Bíblia diz era príncipe da tribo de Efraim, uma das 12 tribos de Israel. Josué tornou-se o sucessor do grande líder Moisés, na condução do povo de Israel do Egito para a Palestina, durante o chamado Êxodo. Nos dias finais do Êxodo, quando Moisés morreu, Josué assumiu o comando do povo. A Bíblia diz, isso está lá em Números, capítulos 13 e 14, que certa vez, quando o povo de Israel, pouco depois que saiu do Egito, estava diante da terra prometida, lá na região fronteira, a terra que Deus tinha prometido para eles. Então, Moisés acatou a sugestão do povo e enviou 12 homens, um de cada tribo, para que fosse fazer uma avaliação da terra. E dentre esses homens foi Josué. Eles passaram 40 dias avaliando a terra, vendo os moradores, as cidades, as plantações. Depois dos 40 dias voltaram. E segundo a Bíblia, eles disseram assim, olha, nós vimos uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra próspera, de muita fartura. As terras são férteis, o povo é rico, o povo vive bem, e a terra produz muito. Eles disseram, porém, é o seguinte, as cidades são muradas, e são muralhas gigantescas. São muralhas intransponíveis, invencíveis. E os homens que vivem nessas cidades são verdadeiros gigantes. Aos olhos deles, disseram, nós nos sentíamos como gafanhotos, minúsculos, desprezíveis. E então eles disseram assim, olha, a gente nunca vai conseguir possuir essa terra. Nós nunca vamos conseguir vencer os moradores dessa terra, nós estamos perdidos. No entanto, Josué e um outro chamado Calebe, dos 12, apenas esses dois é que disseram assim, olha, verdadeiramente a terra é próspera, as cidades são muradas, os homens são grandes e fortes, mas nós temos um Deus no céu. E esse Deus que nos tirou do Egito e nos trouxe até aqui, Ele nos dará a vitória conforme a sua promessa. Ninguém poderá resistir ao poder de Deus se nós estivermos nas mãos deles. Por isso Josué e Calebe disseram, vamos perseverar, não vamos desistir. Nossa vitória, eles disseram, virá do Senhor. Mas lamentavelmente prevaleceu o relatório negativo. A palavra de Deus diz que o povo naquele dia chorou, reclamou, e eles disseram assim, Deus nos tirou do Egito para que nós morramos na mão desses inimigos contra os quais vamos lutar e eles vão nos derrotar.
Nossas esposas, nossos filhos serão assassinados por eles. Nós estamos perdidos e eles se desesperaram. Apesar da inegável comprovação de que Deus os havia guiado até ali, apesar de terem presenciado em todo o tempo o poder de Deus, lamentavelmente o povo agiu de forma incrédula. Eles se rebelaram contra o Senhor. E nesse dia está escrito, isso é Números, capítulos 13 e 14, o Senhor diz assim: por conta dessa rebeldia, dessa incredulidade, somente, disse Deus, Josué e Calebe, de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, que eram considerados aptos para irem à guerra, Deus disse, somente Josué e Calebe é que entrarão na terra prometida. Todos esses outros vão vaguear pelo deserto. Assim como vocês passaram 40 dias avaliando a terra, portanto agora vocês vão peregrinar pelo deserto durante 40 anos. E todos esses incrédulos, eles vão perecer no deserto, eles vão morrer durante essa peregrinação. E somente Josué e Calebe é que vão entrar na terra prometida. Palavra do Senhor, palavras duras, mas palavras que se cumpriram. No final do Êxodo, quando Moisés já estava para morrer, então Deus disse assim a Moisés, Moisés, está na hora de você colocar Josué para suceder você. Está lá em Números capítulo 27, verso 18, escrito assim, toma Josué, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Toma Josué, disse Deus, homem em quem há o Espírito. Espírito aqui está com um E maiúsculo, que significa uma referência ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Deus disse assim, toma Josué, porque nele há o meu Espírito, e esse sim será abençoado para suceder você. Salmo 1, lá está escrito assim, o Senhor conhece o caminho dos justos. E em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, está escrito, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aqueles homens que são fiéis a Deus, eles são conhecidos pelo Senhor. Quando você procura dentro da sua casa, no relacionamento com sua esposa, com seus filhinhos, com sua família, e seja onde for, em casa ou em qualquer outro lugar, quando você procura viver em fidelidade diante de Deus, quando você procura viver com dignidade, segundo o seu entendimento da palavra do Senhor, creia, os olhos do Senhor estão voltados para você, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. A alegria de Deus nesse mundo, quando olha do céu para a terra, é, mesmo em meio a tanta maldade, tanta injustiça, tanta violência, tanta indignidade, desonestidade, infidelidade e imoralidade. A alegria de Deus é quando olha do céu para a terra e mesmo no meio de todo esse caos que campeia por todos os lados, a alegria de Deus é com a sua vida. Se você é um homem justo, se você é uma pessoa digna, que procura fazer o seu melhor, segundo a vontade do Senhor. E olha, quando Josué assumiu o comando do povo e agora já estava idoso, o povo já estava estabelecido na terra prometida. A Bíblia diz que Josué então chama esse povo e lhe faz um apelo. E eu quero ler o texto que está aqui no livro de Josué, capítulo 24, a partir do verso 14. Josué reúne o povo e faz um apelo veemente de um homem de Deus, de um grande líder. Ele diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, que exemplo maravilhoso! Escolham vocês a quem vocês querem servir, se ao verdadeiro Deus ou a deuses pagãos, no meio dos quais vocês habitam aí, na terra desse povo. Escolham a quem vocês vão servir, se é o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, ou a esses deuses falsos, pagãos.
Mas Josué diz assim: eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Lembre-se, querido amigo, você que é um homem casado, um esposo e pai, você é o sacerdote do seu lar. Deus colocou você nesse lar, nessa casa, para abençoar a sua família. Leve sua família para Deus. Nenhuma contribuição durante toda a sua existência será maior para a sua família do que esta. E eu me encanto com esse texto aqui, olha, verso 31 agora, de Josué capítulo 24, está escrito assim: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Todos os dias de Josué, o povo de Israel serviu ao Senhor. E mesmo depois da morte dele, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, o povo continuou servindo ao Senhor. Porque assim, um dia a gente envelhece e morre, mas o nosso exemplo permanece. Não existe maior herança que você pode deixar para a sua família, para os seus filhos, do que o seu exemplo. Os bens que a gente deixa, eles serão dissipados, certamente, mas o nosso exemplo nunca é esquecido. A inspiração de uma vida, de um homem que viveu para a glória de Deus, de um homem que foi sensato, foi prudente, foi humilde, colocou Deus em primeiro lugar, que amou a esposa, que valorizou, tratou a esposa com dignidade, com respeito e fidelidade. Ou o exemplo de um homem assim permanece por muitos anos depois de sua morte. Nossa vida é uma inspiração para os que estão ao nosso redor, principalmente para aqueles que estão dentro da nossa casa. Deus abençoe você, faça de você um homem de Deus. E é claro, esse desejo que eu tenho para você, eu tenho para mim também. Porque a luta que você tem também é a minha luta. Mas eu sei que há um Deus no céu, que ajuda você e que ajuda a mim. Por isso vamos nos colocar inteiramente nas mãos do Senhor e confiar que no Senhor vem a nossa vitória. Confie que Deus pode transformar seu coração. Deus pode conquistar você de tal forma que o seu caráter comece a ficar parecido com o caráter dele. E não há nada mais lindo na vida da gente quando a gente percebe que estamos ficando parecidos com Jesus. E aí nós tratamos as pessoas todas com amor, começando pelos que estão mais próximos de nós. Deus abençoe você. Vamos orar. Pai querido, louvo o teu nome por tua palavra que é tão linda, Senhor. E te peço nessa hora, abençoa, Senhor, principalmente os homens que estão orando comigo, aqueles que assim como eu são casados, que têm esposa, têm filhos, ó Deus, transforma, Senhor, o nosso caráter, a semelhança do caráter de Jesus, para que nós amemos nossa esposa como o Senhor amou a igreja. Oramos assim no nome santo do Senhor. Amém. Amém, amém. Deus continue lhe abençoando muito e tenha sempre com você o que diz a palavra de Deus, e que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente se encontra. Um abraço. Tchau.